Paulo Pinto Luís, do Barclays Wealth, é convidado desta segunda-feira do Fecho de Contas. Paulo, boa tarde. Comecemos por olhar para a situação da banca. Com esta ajuda externa, o que é que se resolve para a banca? É a capacidade de recorrer a este fundo se não tiver, de facto, acesso a outra solução que não seja aquilo que está a acontecer agora, que é o BCE? Sim, há uma questão, obviamente, transversal a toda a economia que tem a ver, primeiro, com os riscos da dívida pública e com o quase corte de financiamento ao Estado português e que, como se viu nas últimas semanas, começou a afetar em termos de descida de rating primeiro o setor bancário e depois muitas das empresas portuguesas. Obviamente, com este pedido de auxílio, que o mercado, obviamente, já esperava há muito tempo, era uma questão, se calhar, quase de timing, há aqui um conjunto de medidas que vão ser, no fundo, postas como contrapartida. Para a banca, obviamente, abre-se aqui pelo menos uma facilidade de financiamento, até porque uma parte daquilo que será pedido ajuda provavelmente também será utilizado para recapitalizar a banca portuguesa. Não resolve todos os problemas, porque também, como se viu e como são feitas análises para a banca na Grécia e na Irlanda, a abertura depois direta ao mercado de capitais não é assim tão a curto prazo, tão imediata. Há aqui questões também, tal como os estados estruturais na banca portuguesa como em outras bancas, e também aqui uma questão que é conseguir convencer realmente os investidores de que há mais espaço, no fundo, para além do Estado português, para outros emitentes portugueses acederem ao mercado de capitais e realmente com novos rácios melhorados e, portanto, que o risco se reduz significativamente para os investidores internacionais. Mas sem essa capacidade de aceder aos mercados internacionais de dívida e beneficiando desta ajuda externa, o que é que se pode esperar? Que o Estado tome posições, de facto, no capital da banca? Tal como aconteceu na Irlanda? Eventualmente pode ser uma das situações, ao haver aqui algum tipo de linhas de apoio aos bancos. Os stress tests também vão ser feitos na banca europeia e que vão ser depois divulgados em junho, também ajudarão um pouco a desvendar aí quais são as eventuais falhas que poderá haver aqui nos bancos portugueses. Mas pronto, ainda há muitos ses, tal como diziam há vários meses. É óbvio que para o futuro, pelo menos, demos agora um primeiro salto para que as reformas que há muito tempo se vinham enumerando sejam, talvez, finalmente aplicadas e que haja, pelo menos, do parte dos investidores internacionais, essa percepção que o risco, a partir daqui, poderá ser um pouco menor. O efeito imediato depois da pedida de ajuda até foi bem recebido por parte dos mercados, por essa forma, porque senão podíamos ter aqui uma situação em que, de repente, ninguém podia aceder e questões de liquidez, como foi noutros países, em que causam rupturas. Vamos ver como é a evolução nessas situações. Também o FMI vem agora, vamos ver como é que avaliam as negociações também com o Estado português. E falaste nos testes de stress. Esses testes, depois daquilo que foi feito em 2010, como é que o mercado está a encarar agora esta nova ronda de avaliações? Os critérios foram definidos na sexta-feira, são critérios que trazem mais confiança para o mercado, de que sejam testes mais rigorosos? É assim, o ano passado foram feitas várias críticas a esses mesmos testes, porque haveria, portanto, ali alguma facilidade eventual e também não eram transversais em termos das regras, ou seja, haveria países que, conforme os supervisores bancários de cada país, poderiam ditar algumas alterações a estes testes. Agora o que se tenta fazer é que sejam transversais. Há questões até da própria Alemanha que poderá haver aqui um semi-lobby, porque os afeta. Há umas questões na Alemanha que os podem afetar em termos desses testes. Algumas das posições que o Estado tem nos bancos. Sim, os Estados e os governos locais têm, mas depois também está aqui um enfoque cada vez mais em rácios mais puros, mais simples, ou seja, aqui do capital social, mais os resultados são esses que têm que depois garantir, no fundo, aquilo que os bancos estão a financiar e aquilo que têm de dívidas. É importante que os mercados consigam aceitar estes testes como mais fiáveis, mais transversais e que não haja as dúvidas, como existiu no passado, de que depois, como foi nos casos dos bancos irlandeses que passaram nesses testes e uns meses depois estavam com questões de liquidez e tiveram que ser novamente salvos. É importante para o mercado que este período daqui até junho, no fim ainda há isto são documentos de draft, ainda há algo em aberto para se ver se os rácios serão estes os definitivos, mas que é importante que agora sim todas as críticas que foram feitas no passado sejam implementadas para que seja uma oportunidade clara de trazer transparência ao mercado, porque andamos há mais de um ano nestas sucessivas tentativas de implementação de clarificação, de que os mercados ganhem confiança nos intervenientes do mercado.
o setor bancário, como se vê na Inglaterra, nos Estados Unidos, toda a Europa está a tentar pôr novas regras, no fundo dar uma maior clarividência aos investidores e confiança para que, a partir de um determinado momento, não haja mais situações em que haja surpresas negativas para o mercado. De qualquer forma, os bancos que não passem os testes ficam sempre depois debaixo do radar dos investidores e começam a ter uma vida muito complicada. Não sendo mínimos nem critérios em que haja uma obrigação imediata, há sim uma imposição quase moral, mas mais do que isso, obviamente, de que os bancos que não passarem tenham que fazer, com as autoridades de cada país, tenham que tomar as medidas para estarem a cumprir esses requisitos. E, obviamente, os investidores irão olhar para esses como uma divisão entre trigo e o joio, não é? Portanto, também é importante que isso aconteça, tal como isso no passado para outros setores, para que se possa realmente poder escolher com dados credíveis. E relativamente aos juros das obrigações portuguesas, vimos hoje um ligeiro alívio, mas acreditas que este alívio vai continuar ou vamos permanecer nestes níveis? É importante que haja, sim, situações claras em que os mercados percepcionam o tal risco de crescer. Se vierem estranhos, como se espera, obviamente para Portugal é importante porque o custo de financiamento será suficientemente mais baixo, é muito significativo a descida para níveis como estávamos, 7, 8, 9, 10%. Mas depois é importante que haja para os mercados a percepção de que Portugal vai cumprir e entender-se com o FMI, com a Comunidade Europeia, para as tais medidas, porque não são só medidas de contenção orçamental de curto prazo. Aquilo que vimos comentando há muitos meses é que os mercados exigem as tais reformas estruturais e o que muito se fala é que vamos ter que fazê-los provavelmente em 3 anos, aquilo que não se fez em décadas, provavelmente. Não é? Portanto, a questão das privatizações, a descida muito acentuada do peso do Estado na economia, será isso que os mercados vão esperar? Vão ser 2 ou 3 anos em que, se as coisas correrem bem, são 3 anos de sacrifícios ganhos para o futuro. E aí sim, quando começarem as primeiras medidas, quando os mercados percepcionarem que há um entendimento político para os fazer, eventualmente, aí é que os prémios de risco poderão descer. Agora serão apenas percepções do mercado e, como se vê, não há descidas mágicas um impacto do significativo. Risco. E nesta altura, a Espanha já deixou de ser o próximo alvo ou continua a estar referenciada? A percepção dos mercados é que sim, é que Portugal, em primeira análise, Portugal possa ter fechado a porta da periferia em termos de risco. E Espanha, que seria o próximo, ou a Itália, estão vistos como um bocadinho agora numa fase em que os riscos imediatos não estarão por aí. Mas se olharmos um bocadinho para os jornais e para os comentários, há sempre algumas vozes que se continuam a levantar como especulando quem será o próximo. A Espanha também fez o seu trabalho de casa. Os stress tests, como disse há pouco, também serão importantes para perceber onde, porque, por exemplo, no caso de Espanha e das Carras, também foi feito um trabalho e que estará nos próximos dias a ter que haver iniciativas concretas e, portanto, vai ser importante para perceber se Espanha está, no fundo, em condições de não dar argumentos aos investidores ou aos especuladores, como se queira chamar, para um novo ataque. Penso que, pelo menos por agora, a situação é de alguma acalmia. Paulo, olhando agora para o que se passa nos Estados Unidos, época de resultados a começar, como sempre, com os números da Alcoa, as expectativas para esta divulgação de contas são otimistas para já? As expectativas são boas, primeiro pelo contexto. Obviamente que, comparando com há um ano atrás, a economia mundial e principalmente a economia dos Estados Unidos está bastante mais sólida. Os dados dos últimos meses e mesmo destas últimas semanas, a nível de atividade industrial, serviços e até do próprio mercado de emprego, que é a pedra de toque para muitos investidores e muitos analistas, está a dar sinais realmente fortes de melhoria. E, portanto, um contexto aqui e mesmo nas economias emergentes para que as empresas norte-americanas multinacionais consigam apresentar bons resultados. É evidente também que, em termos comparativos, foi mais fácil há um trimestre ou há 2 trimestres atrás apresentar bons resultados comparativamente e um outlook ainda positivo. Agora vai ser sempre mais difícil conseguir. É mais difícil agora. Mais fácil, e também temos um contexto em que o aumento do preço do petróleo e as matérias-primas também em aumento poderão trazer alguma adversidade a alguns tipos de setores, a algum tipo de empresas que não consigam repassar depois esses custos para o consumidor final. Mas, de uma forma geral, eu penso que há otimismo, porque também na Europa, as especialistas economistas, a Alemanha e a França têm dado boas indicações. Aqui, no fundo... Mas há algum setor que à partida se possa destacar? É assim, o setor energético, eventualmente, neste momento, está na ordem do dia, porque dos preços do petróleo. Com os preços do petróleo e também em algumas situações são bons geradores de cash flow. Portanto, há algumas perspectivas que esse setor, o setor industrial, porque todos os indicadores industriais têm sido muito fortes
quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Portanto, também há indicações que por aí possam, no fundo, dar bons resultados. Para o Barclays, especificamente o setor tecnológico, é um setor em que apostamos, em que poderemos também trazer aqui alguns bons resultados. Até que também, para além da questão do contexto, tem havido também situações de M&A, de fusões, nas últimas semanas, cada vez mais em crescendo, e que dão nota de realmente que há otimismo por parte de quem está à frente das empresas para continuar a comprar mais empresas, a estar em todos os segmentos de mercado que acham importantes. E, portanto, é um tipo de reação de mercado, como vemos em outros ciclos, que aponta para que realmente o clima de negócios esteja realmente a melhorar. E a Alcoa é a primeira a pôr-se então nesta prova. Paulo, obrigado pela presença neste Fecho de Contas.